Olá, meu irmão, minha irmã, Pai do Senhor Jesus Cristo, sou presbítero Araújo, seja bem-vindo a este canal. Eu quero compartilhar com você uma poderosa experiência que eu tive no início da minha fé e como o Senhor falou comigo, como eu ouvi a sua voz nitidamente. Fica comigo nesse canal que eu tenho certeza que você será edificado. Se você não faz parte ainda desse canal, deixa eu te fazer um pedido, só se inscreva nele. Cresça na graça e no conhecimento, com testemunhos, reflexão da palavra de Deus, estudo e também oração intercessória, tá certo? Aqui com certeza você estará mais próximo do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos nesse momento para a nossa experiência. Logo quando eu vim a Jesus, no ano de 1997, eu procurei buscar o Senhor em espírito, em verdade, com oração, com jejum, leitura da palavra de Deus. E onde tinha uma oração, eu ia. Não importa onde fosse, se precisasse pegar um transporte, um ônibus, um carro, não importa, até a pé. Eu ia. Meu coração estava sedento por Deus. Eu descobri coisas novas lendo a Escritura. E aí a gente, como é novo convertido, a gente vai criando uma curiosidade espiritual. É quando as pessoas começam a testemunhar de suas experiências, né? Quando as pessoas começam a testemunhar das revelações, dos mistérios, das visões. E eu ia ouvindo isso e isso enchendo meu coração. E eu queria buscar dessa forma. Eu também queria participar desses acontecimentos. Então eu comecei a me empenhar em oração, jejum, evangelismo e leitura da palavra de Deus. Quando foi um dia, depois de alguns meses nessa busca constante, eu fui convidado para visitar alguns irmãos. Eu tenho um pai, meu pai espiritual hoje é meu cunhado, é o pastor Wilton Gouveia, da AD aqui em Fortaleza, no Ceará, e aprendi muito com ele, né? Então, a gente visitava os irmãos. Depois, assim que terminava a escola dominical, a gente fazia algumas visitas. E tinha uma certa irmã que estava com um filho enfermo, né? E quase sempre, a gente terminava a escola dominical, a gente ia visitar essa irmã. Ajudar ela na luta dela, né? A batalha com seu filho. Pois bem, eu vinha já de uma jornada de vigílias, de oração, como eu disse, de jejum e leitura da Bíblia, e o meu coração almejava por uma experiência sobrenatural. O meu coração almejava por ter algo de Deus, né? Sair do natural, sair do materialismo e entrar na dimensão sobrenatural do Espírito. Então, nas minhas orações de madrugada, ao amanhecer do dia, eu pedia: Senhor, me visita, me dê uma experiência, deixa eu te conhecer como esses irmãos estão contando aí, me dê também uma experiência que o Senhor deu a eles, compartilhe comigo, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude nessa caminhada, aumente a minha fé. E passou-se os dias, passou-se os meses, e a gente continuava nesse trabalho de visitar os lares, e eu continuava em oração. Mas quando foi um dia, irmãos, quando foi um dia, em uma dessas visitas, justamente na casa dessa irmã, que morava em outro bairro, não longe do nosso, a gente chegou lá para orar por ela, para ajudar ela em oração com seu filho. O filho dela estava passando por uma luta tremenda. O filho dela estava praticamente como um lunático, tomando os remédios controlados e não melhorava, e só ia de mal a pior. E aí a gente se compadeceu. Eu e o pastor Wilton Gouveia. A gente se compadeceu e a gente ficou indo lá. Mas quando foi nesse dia, foi diferente. Quando a gente chegava lá, a gente fazia uma oração inicial, louvava 2, 3 hinos da harpa cristã. Daqui a pouco ele trazia uma palavra, ele lia a palavra e aí explanava para nós, e depois a gente se ajoelhava ali e continuava orando, intercedendo pela irmã serva de Deus e o seu filho. A sua casa, mais especificamente pelo seu filho que estava enfermo, e a luta da irmã. Então toda vez que a gente ia, eu novo convertido, poucos meses de crente, novo convertido ainda, e eu ficava só observando, ajudava no louvor, ajudava ali na intercessão, e sempre no final ele lia a palavra e orava pela causa da irmã. Eu muito tímido ainda, não conhecia muita coisa ainda, e eu sempre acompanhando, mas nesse dia, interessante foi isso. Ele sempre orava pela família, era ele que orava. E enquanto ele está conversando com a irmã, presta atenção agora, isso vai edificar a sua fé. Eu tenho certeza que vai edificar a sua fé.
Enquanto ele conversava com a irmã, né, e ele começa a conversar com ela, perguntando como é que o servo de Deus está, como é que está todo mundo ali, isso antes da oração final. E de repente eu ouvi a voz do Senhor. E não foi coisa, eu quero deixar bem claro aqui, que não foi coisa da minha mente. Lembre-se que eu era um novo convertido e que eu estava buscando experiência, mas não sabia como essa experiência viria. Eu só estava pedindo ao Senhor para se revelar a mim de alguma forma. E enquanto ele conversava com a irmã, de repente eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor Jesus dentro do meu ser. É como se eu tivesse aqui um ouvido aqui no meu coração. É como se eu tivesse aqui uma orelha bem grande aqui. Tomou de conta do meu ser aquela voz. E ele falou dentro de mim. E na hora, eu, inexperiente, eu tomei um susto assim, pedi um pouco para trás. Eu disse, meu Deus, eu ouvi uma voz dentro de mim. E de repente eu disse, na minha mente, conversando comigo, na minha mente eu disse, Senhor, é tua voz? É o Senhor que está falando comigo? E se for, Senhor, perdoe minha incredulidade, mas fale de novo. Eu escutei, irmãos, pela segunda vez, a voz do Senhor dizendo, primeiro ele disse assim, tu vai orar. Segundo, quando eu pedi de novo, ele disse de novo, confirmando, você vai orar. E essa voz encheu de novo o meu ser e eu fiquei aqui me segurando de alegria e ao mesmo tempo a carne é tão incrédula que eu pensei que estava surtando. E aí de novo eu disse, Senhor, perdoe de novo minha incredulidade. Como Abraão teimando, Deus, perdoe minha incredulidade. É o Senhor que está falando comigo? Se for, Senhor, usa a boca do teu servo. E ele estava próximo a mim, mas quase de costa para mim. Ele estava de lado conversando com a irmã aqui, mas eu estava atrás dele. Ele não estava com o rosto voltado para mim, ele estava olhando para o outro lado ali. Eu estava praticamente ali nas costas dele. E eu disse, Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, usa a boca desse homem. E isso eu falando comigo, meu coração, em espírito. Senhor, pelas duas vezes eu ouvi essa voz. E para me provar que eu não estou louco e que é a tua voz, usa este homem, usa o Gouveia, para que ele fale, para que o Senhor use a boca dele e fale comigo essas mesmas palavras. Irmãos, eu pensar aqui, conversar aqui, e não demorou um minuto, muito menos. O Wilton se vira para mim, o Wilton Gouveia olha para mim e diz assim, tu vai orar. Quando ele disse isso, a minha fé se agigantou. Ele disse, tu vai orar. Ele confirmou as duas frases que eu ouvi no meu coração. A mesma palavra que eu ouvi no meu coração, no meu ser, ele falou. E quando ele falou, eu tive a plena certeza que era o Senhor usando aquele homem. Porque foram as mesmas palavras. E eu estava conversando comigo no Espírito. E aí de repente eu me levantei com ousadia. A minha fé se tornou gigante. E eu me levanto e eu disse, pode deixar que eu vou orar. Quando a gente ficou na posição de oração e o Isaías ali, aquele cidadão, aquele jovem ali enfermo, eu levantei minha mão e disse com fé, irmãos, aí eu tive o entendimento, eu aprendi o que é a experiência de fé. Porque o meu coração já estava cheio da voz de Deus e com a confirmação que ele usou o servo dele para mim, eu estendi a mão e disse, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está vivo. E nesse momento, pelo poder da sua palavra que é viva, eu repreendo essa enfermidade em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que esta enfermidade deixe esse homem a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. E enquanto eu liberava essas palavras, havia uma certeza tão poderosa no meu coração de fé, que era real a voz do Senhor, que aquele homem nunca mais, preste atenção, é um testemunho, é uma experiência para aumentar a sua fé. Aquele homem nunca mais ficou naquele estado, pelo contrário, o Senhor libertou aquele homem, curou aquele homem e o colocou de volta para louvar a Deus, porque ele era músico, ele andava com a pandeirolazinha, e nós nos encontramos na igreja, ele bonzinho, saudável, curado, louvando o Senhor, tocando o seu instrumento. Oh, glória, aleluia. É isso que acontece, amado, quando a gente busca experiências com Deus. Então eu ouvi a voz do Senhor. E a voz do Senhor, a confirmação pela experiência, faz a tua fé crescer. É por isso que o inimigo não quer que você ore, não busque constantemente, sem vacilar. É por isso que o diabo tenta atrapalhar a tua comunhão, a tua devoção, a tua intimidade. Mas depois desse testemunho,
Se você estava triste, abatido, desanimado, com certeza a tua fé vai se tornar gigante, vai crescer, porque o Senhor é real, Ele está vivo, Ele está comigo e está aí com você também. Amém? Se você gostou dessa experiência, só te peço, faça parte desse canal, porque eu tenho certeza que é um projeto do Senhor para ajudar os seus filhos na caminhada, na luta, na batalha espiritual que tanto nós enfrentamos, tá certo? Eu desejo a paz do Senhor Jesus para você. Se você tiver interesse, é só seguir a gente, deixa teu comentário, deixa teu joinha para essa plataforma divulgar para outras pessoas também serem abençoadas como você. Eu vou ficando por aqui, desejo que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja e nos veremos no próximo vídeo, assim Deus permita, em nome de Jesus. Shalom, fique com Deus, paz de Cristo.